Lucas 22, versículo 31 ao 34, que diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Que Deus nos abençoe com a porção lida da sua palavra. Amém. Pode sentar, amados irmãos. Irmãos, creio que nesses 3 ou 4 quarta-feiras seguintes, nós vamos trazer algumas mensagens com o seguinte tema: lidando com os fracassos. E hoje nós vamos ver primeira parte, lidando com os fracassos. E hoje nós vamos ver a primeira parte. Irmãos, porque eu escolhi e assim desejei estar compartilhando esta mensagem bíblica com os irmãos, é para nos ajudar a lidar muitas vezes com os nossos fracassos. O que é fracassar? Fracassar, segundo o dicionário bíblico, é não obter o resultado esperado. Como discípulos de Jesus, amados, devemos entender que a vida é um misto de conquistas, mas também podemos enfrentar fracassos. Podemos ser uma pessoa bem-sucedida em uma área específica, mas também podemos fracassar em outra área também específica em nossas vidas. Existem também vários tipos de fracasso. Por exemplo, o fracasso relacional, que envolve muitas vezes familiares, amigos, às vezes aqueles que estão namorando, aqueles que estão noivos. Pode acontecer um fracasso, mas isto não é o fim. Mas também, em segundo lugar, existe o fracasso escolar ou fracasso também profissional. E o que é isto, pastor? Muitas vezes, quando não conseguimos romper e crescer diante dos desafios de uma vida altamente competitiva. Amados irmãos, que lá no meio escolar, eu já fui estudante, na vida profissional também, quando nós estudávamos, eu mesmo agora já dei uma parada, né? Estudo apenas a palavra de Deus, mas muitas vezes quando você estava lá no colégio ou na faculdade, você galgava ser algo, mas você viu que a competição era tão grande e você fracassou. Também na vida profissional, você galgava ou intentava ser algo, e você, no meio da sua caminhada, você também fracassou naquilo que você desejava alcançar. Mas, amados irmãos, o maior fracasso que eu quero enfatizar nesta noite é o fracasso espiritual. Ao estudarmos a Bíblia, ao lermos a Bíblia, nós percebemos que
grandes líderes bíblicos, em algum momento da trajetória de suas vidas, muitos deles enfrentaram o fracasso. Assim como Pedro, como nós lemos aqui, que é o personagem que vamos usar como exemplo nessas mensagens, eu acredito também que a maioria de nós já experimentamos fracassos semelhantes ao que Pedro também enfrentou. O fracasso faz parte da vida, e isto de qualquer pessoa. O fracasso é inevitável e é inerente à natureza humana. Mas a boa notícia para nós como cristãos é que ele não é um acontecimento irreversível ou definitivo, pois a palavra de Deus no Salmo 37, versículo 23 e 24, diz o seguinte: o Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz. Se cair ou se fracassar, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amados irmãos, eu faço uma pergunta. Você, meu irmão, você, minha irmã, já fracassou alguma vez na sua vida? Já enfrentou um fracasso na sua vida? Trazendo para a nossa vida, como crentes no Senhor Jesus Cristo, você já enfrentou algum fracasso espiritual em sua vida? Eu, pelo menos, já enfrentei. A gente tem que ser sincero. Não devemos bater no peito e acharmos que somos super crentes e que nunca fracassamos diante do Senhor. Nesta noite, amados, eu quero falar vamos usar aqui dois homens que estavam caminhando com Jesus e tiveram fracassos gravíssimos em suas vidas. Primeiro é Judas e depois é Pedro. Cada um deles reagiram de forma diferente diante dos seus fracassos. Da mesma forma que Judas fracassou, Pedro também fracassou espiritualmente, negando a Jesus. E Pedro, diz a Bíblia que Pedro, pior ainda também, ou talvez não pior, mas semelhante a Judas, diz que Pedro praguejou contra Jesus. E praguejar lá na Bíblia, como está lá em Mateus, está lá em Lucas também, em João e também em Marcos, praguejar é chamar palavrões. Nós não sabemos quais são os palavrões que Pedro falou naquele momento, quando negou a Jesus. Mas, meus irmãos, a diferença é como eles, tanto Judas como Pedro, reagiram. Judas traiu o Senhor e passou por um remorso. Não se arrependeu, rejeitando a misericórdia e o perdão de Deus. Já Pedro fracassou da mesma forma, negou a Jesus 3 vezes, está registrado nas Escrituras, e ainda praguejou contra Cristo. Mas nós vemos que Pedro se arrependeu verdadeiramente, recebeu misericórdia e graça de Deus, e depois se tornou o líder da igreja. Irmãos, nesta noite, nós vamos pegar aqui o exemplo de Pedro. Assim como ele soube receber a graça, a misericórdia e o favor de Deus depois de um fracasso, vamos usar a experiência para responder pelo menos 3 perguntas. A primeira delas: o que causa o fracasso na vida de um discípulo de Jesus Cristo? Segundo, o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso?
E qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso? Hoje, nós vamos responder apenas a primeira pergunta: o que causa o fracasso na vida de um discípulo? Na próxima quarta-feira, no próximo encontro, o que devemos fazer ao depararmos com o fracasso? E na terceira, a outra quarta-feira seguinte, nós vamos ver qual é a reação de Jesus com o nosso fracasso. Hoje nós vamos responder o que causa fracasso na vida de um discípulo de Jesus, ou o que pode causar fracasso espiritual na vida de um discípulo de Jesus Cristo. E nesta noite eu quero pelo menos trazer 4 exemplos aqui, pautados na vida de Pedro, que causou o fracasso espiritual na vida dele, e tomarmos como exemplo e aplicarmos para as nossas vidas, tirando lições preciosas para as nossas vidas. A primeira causa: a autoconfiança em nós mesmos. A autoconfiança em nós mesmos. Veja aí, Lucas capítulo 22, versículo 33 e o 34, que diz assim: ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. Aqui, amados, nós podemos ver a primeira causa do fracasso espiritual na vida de Pedro: a sua autoconfiança em si mesmo. Meus amados irmãos, aqui no versículo 31 e 32, Jesus alertou a Pedro acerca do plano de Satanás de peneirá-lo como o quê? Como um trigo. E Pedro, em cima, assim que Jesus termina, Pedro diz que estava pronto a ir com ele, tanto para a prisão como morrer junto com Cristo. Olha o que é que diz o versículo 31 e o 32. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei a ti para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Aí Pedro, falastrão como era: não, Senhor, eu estou pronto, Senhor, para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. A autoconfiança de Pedro em si mesmo. Creio eu, amados, que Pedro, as palavras que Jesus falou para Pedro ali, que ele já tinha intercedido ao Pai para que a fé dele não desfalecesse, talvez entrou no ouvido e saiu no outro. Pedro, tão autoconfiante que estava nele mesmo. Meus amados irmãos, Pedro subestimou a ação do inimigo e superestimou a sua confiança que tinha nele mesmo. Ele pôs uma exagerada confiança no seu próprio eu, e aí começou a sua derrota espiritual. Meus irmãos, você quer começar
a fracassar espiritualmente, comece uma exagerada confiança no seu próprio eu. Aí nós vamos começar a sermos fracassados espiritualmente. Meus amados irmãos, a autoconfiança em nós mesmos nos leva, sabe o quê? Ao orgulho. A soberba leva a pessoa a superestimar o seu valor e a sua competência, e você fica com o seu ego inflamado. A causa básica, primeiramente, do fracasso espiritual se chama soberba, confiança em si mesmo. Mas nós já sabemos, amados, que a palavra de Deus, lá em Provérbios 16, 18, diz o seguinte: a soberba ou o orgulho precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Foi o que aconteceu com Pedro. A soberba, achando que ele era forte o suficiente para suportar as perseguições, a professar o nome de Cristo como que ele não confessou ali no início do seu ministério, e se tornou soberbo, altivez de espírito. Eu, Senhor, eu estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Que crente firme, não era Pedro, né? Jesus Cristo já tinha alertado: olha, Pedro, Satanás quer te peneirar como peneira o trigo, Pedro. Eu já roguei ao Pai para que a tua fé não desfaleça, Pedro. Quando tu te converteres, Pedro, verdadeiramente, fortalece teus irmãos, Pedro, com essa própria experiência que tu tiveste, Pedro. Estava bem pertinho. O coração de Pedro estava com soberba espiritual, precedendo já o quê? A sua ruína, a sua altivez de espírito. Amados irmãos, a habilidade ou talento humano só produz êxito quando temos a bênção de Deus em nossas vidas. A dependência de Deus é o segredo para sermos bem-sucedidos e nunca sermos fracassados espiritualmente. O pecado do orgulho é a força motora para todos os outros pecados. Você quer um exemplo? A soberba manobra muitas vezes o coração para o adultério. O orgulho comanda as intenções de um mentiroso. A altivez dirige a vida daqueles que querem roubar aquilo que é bom diante dos homens, que é a verdade. É reconhecermos que nós somos o quê? Totalmente dependentes de Deus em toda a nossa vida. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, ele diz: não pense cada um de si mesmo além do que convém. Irmãos, não devemos pensar acerca de nós mesmos além do que convém. Eu creio que amados, eu sei os meus limites, eu conheço até onde eu posso ir, eu conheço as minhas fraquezas, eu creio que os irmãos também conhecem as suas fraquezas, as áreas vulneráveis que temos em nossas vidas. Não pense cada um de si mesmo além do que convém.
A grande verdade, amados irmãos, é que muitas vezes Deus nos concede conquistas maravilhosas, mas muitas vezes a soberba, nós não vigiamos, nós não oramos, e sem querer, a soberba vai entrando dentro dos nossos corações, achando que o quê? Aquilo que conquistamos, aquilo que nós galgamos e alcançamos, foi esforço. Certo que Deus não quer que fiquemos de braços cruzados, mas por um lado, Deus, Ele nos orienta, Ele nos ensina, e nós devemos nos esforçar, mas em meio a tudo isso está o quê? A mão de Deus guiando tudo aquilo, ou os passos para as nossas conquistas. Mas muitas vezes nós nos distraímos. E o que acontece? Ficamos muitas vezes soberbos. Olha, consegui. Meus irmãos, olha uma coisa interessante. Depois de grandes conquistas, não podemos nos distrair, amados. Nós devemos permanecer humildes, reconhecendo cada vez mais a nossa dependência de Deus. Foi a queda de Pedro. Pedro achou que poderia enfrentar o inimigo com o seu egoísmo, com o seu orgulho, e sairia vencedor. O fracasso ensina que nós não devemos confiar em nós mesmos, nem na nossa força humana. Confiemos no que Cristo pode fazer por nós, mas não devemos nos achar tão bom ao ponto de desprezarmos o auxílio ou a ajuda de Jesus Cristo em todas as áreas da nossa vida. E, amados irmãos, se tem uma coisa que nós devemos estar sempre confiando, jamais menosprezando ou desprezando o auxílio de Jesus Cristo em nossas vidas, é depois de uma vitória, de uma conquista que Deus nos concede, devemos continuar com os nossos corações humildes e cada vez mais reconhecendo a nossa dependência de Jesus Cristo. Então, amados, esta é a primeira causa na vida de um fracasso, na vida de um discípulo de Jesus Cristo. A autoconfiança, quando nós confiamos em nós mesmos e desprezamos o auxílio por causa da nossa soberba e do nosso orgulho. Irmãos, mas o texto vai nos mostrar também a segunda causa que pode nos levar a um fracasso espiritual como discípulos de Jesus Cristo. Se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 45 e o 46. Que diz assim: levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Segunda causa do fracasso espiritual na vida de um discípulo: a indolência. E o que é isso? Falta de disposição na vida espiritual. Olha como Pedro
vai fracassando. Primeiro, Jesus disse que ele ia negar. Pedro, hoje mesmo tu vai me negar, Pedro, 3 vezes. Aí aqui nós já podemos ver o reflexo na vida de Pedro, do seu orgulho e da sua falta de disposição daquilo que ele prometeu a Jesus Cristo. Olha, Senhor, eu vou, se possível, para a prisão, até a morte eu vou contigo. O mesmo Pedro, olha só como somos parecidos com Pedro. O mesmo Pedro que prometeu fidelidade a Cristo e a disposição de ir com ele para a prisão até a morte, agora está cativo no sono, no jardim do Getsêmani, no auge da batalha, na hora que Jesus mais precisava da oração de Pedro. Pedro estava o quê? Não só Pedro, mas os outros discípulos, dormindo. E olha que Pedro disse, se for possível até para a prisão, não? Mas nem orar, Pedro estava orando. Não tinha nem disposição para orar. Olha como a autoconfiança estava no coração de Pedro. Irmãos, faltou para Pedro a percepção da gravidade do momento. Faltou vigilância espiritual. Estava entregue ao sono, em vez de guerrear com Cristo contra as hostes do mal. A fraqueza espiritual de Pedro o fez dormir e, ao dormir, fracassou no teste da vigilância espiritual. Primeiro, Pedro soberbo. Segundo, o Pedro fraco espiritualmente, e ainda dizendo a Jesus que o quê? Se possível, iria ser preso e até morreria. Amados, as palavras de Pedro eram de confiança, mas as atitudes de Pedro eram todas elas fragilizadas. Sabe aquela hora que a gente às vezes abre a boca para dizer algo, sem refletir o peso que é as palavras que talvez eu ou você proferimos diante de Deus? E olha que Pedro proferiu, não foi diante de ninguém não, viu? Foi diante de Jesus Cristo. Podemos ver nas palavras de Pedro promessas desprovidas de comprometimento, evaporou-se na hora da crise. O sono substituiu a autoconfiança e o fracasso se estabeleceu na vida de Pedro. Irmãos, devemos ter cuidado, amados irmãos, na autoconfiança, no nosso egoísmo, na nossa soberba espiritual, no nosso orgulho, muitas vezes a nossa altivez de espírito. Às vezes falamos tanto, falamos até bonito, mas estamos dormindo espiritualmente. Promessas desprovidas de comprometimento irão se evaporar na hora que surgir uma primeira crise. Pode ficar certo disso. Vou repetir, viu? Promessas que fazemos desprovidas de comprometimento vão se evaporar na hora que surgir uma crise em nossas vidas. Amados irmãos, enquanto não surge uma crise em nossas vidas, todo mundo é super crente. É ou não é? Mas na hora que surge uma crise, seja ela qual for, em qualquer área que seja, na minha, na sua vida, aí vai demonstrar que crente verdadeiramente nós somos. Para muitos, o mais correto, sabe o que é?
sair pelas tangentes. Eu acho maravilhoso aqui, ó. Por que estás dormindo, Pedro? Eu estou sofrendo aqui no Getsemane. Na hora, Pedro, eu preciso mais de tu, Pedro, com os outros discípulos também. Vocês estão dormindo? E Pedro, você disse que você iria até para a prisão comigo. Será que você é capaz de suportar uma prisão, uma morte por amor do meu nome, Pedro? Suas palavras, Pedro, estão desprovidas de comprometimento. E a prova é que você está dormindo. Ele diz: orai para que não entreis em tentação. Amados irmãos, se não orarmos, nós vamos cair em tentação, seja qual ela for. Se lembra do que eu disse anteriormente? Às vezes pode ser uma conquista que Deus nos concede pela sua graça. Aí ficamos com o ego inflamado, achamos que é porque nós somos super crentes que conquistamos, mas tudo é graça de Deus. Aí depois nós começamos a nos distanciar do nosso comprometimento. Não permanecemos naquilo que Deus requer em nossas vidas. Aí quando surgir uma crise e não estivermos preparados espiritualmente, vigiando como Deus requer, nós vamos fracassar, irmãos. Então, a segunda causa que nós podemos ver para uma de um fracasso espiritual na vida de um discípulo se chama indolência. Indolência aqui no sentido de falta de disposição para com o Senhor. Eu sempre costumo dizer, amados, você vai conhecer um discípulo verdadeiro de Jesus Cristo é na longa caminhada da vida que teremos juntos até o dia de Jesus Cristo voltar. A caminhada é longa e o tempo é quem vai nos mostrar se somos discípulos verdadeiros de Jesus ou não. Por isso precisamos, amados, estarmos dispostos a todo momento, estarmos vigiando, continuarmos com fidelidade, com disposição para cumprirmos aquilo que Deus requer em nossas vidas. Humildade e uma vida de total submissão, devoção, oração ao nosso Deus. Mas há uma terceira causa que pode trazer o fracasso espiritual para as nossas vidas. Está em Lucas 22, versículo 57 ao 53. Não, desculpem, 47 ao 53. 47 ao 53, eu vou ler. Falava ele ainda, quando chegou uma multidão, e um dos 12, chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo, traz o filho do homem. Os que estavam ao redor dele, vendo o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: Deixa, basta,
e, tocando a orelha, o curou. Então, cingindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não puseste as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Aqui, amados, vem terceira causa para o fracasso espiritual: a precipitação. Quando os soldados liderados por Judas Iscariotes aqui e pelos principais sacerdotes prenderam Jesus, aqui não está dizendo que foi Pedro, mas lá em João, capítulo 18, versículo 10 e versículo 11, diz que foi Pedro. Pedro sacou a sua espada e cortou a orelha de um daqueles que vieram prender a Jesus. Pedro demonstrou a sua valentia, mas a valentia de Pedro era uma valentia carnal, porque dormiu e não orou, entrou na batalha errada, com as armas erradas e as motivações também erradas. Pedro deu mais um passo ao fracasso espiritual. Ele, podemos dizer assim, deslizou, fracassou mais uma vez. Primeiro, não orou. Segundo, se precipitou para demonstrar que era valente, mas a valentia de Pedro era carnal, estava agindo na carne. Irmãos, como cristãos, como os discípulos, não devemos agir na carne quando vierem as perseguições, os problemas em nossas vidas. Paulo disse em uma das suas cartas que nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra os principados e potestades que atuam agora nos filhos da desobediência. Paulo diz também em 2 Coríntios 10, 3, 4, que precisamos lutar não com as armas carnais, mas sim com as armas espirituais. Precisamos entrar nessa guerra com os nossos olhos nos céus e nossos joelhos no chão. Precisamos nos despojar da autoconfiança para recebermos o socorro que vem do alto. Mas, irmãos, vamos ser sinceros, muitas vezes agimos como Pedro. Queremos demonstrar que somos super crentes e agimos de forma carnal. Agimos na carne. Isso não é a atitude de um discípulo de Jesus Cristo. Por isso que eu digo, amados, eu e você, queiramos ou não, já fracassamos espiritualmente algumas vezes e agimos na carne e não como Deus quer, com joelhos no chão, esperando o socorro que vem lá do alto. Pedro não fez isso. Mas Pedro se precipitou. Aquele que disse que estava apto até para ser preso, e não foi nem com ele, foi com Jesus. Foi e cortou a orelha de um deles. Imagine se fosse com Pedro. E Jesus, amados, eu fico imaginando este grande milagre. Jesus pega a orelha daquele homem, coloca no lugar novamente e fica normal. Irmãos,
que é que os irmãos acham que passou na mente de Pedro? Que lição Jesus Cristo nos dá, amados? Quando alguém agir contra nós com as armas carnais, nós devemos agir com as armas espirituais. Se eu ou você formos agir com as armas carnais, nós vamos fracassar do mesmo jeito que Pedro fracassou. E não vai faltar não, pessoas, amados, para tirar você e eu, que somos discípulos e discípulas de Jesus Cristo, tentar nos tirar do sério. Mas nessas horas, amados, não adianta nós agirmos com o braço da carne. Nós devemos calar, orar a Deus, botar joelho no chão e já estarmos preparados espiritualmente, como o que Pedro não fez, que estava dormindo, não estava orando. Jesus se preparou. E quando eles chegaram, ele disse: todos os dias eu estava com vocês, lá no templo vocês não colocaram a mão em mim, como é que vocês vêm me prender agora? Como vem prender um salteador, um ladrão? Por acaso eu sou ladrão? Mas agora eu já estou preparado, porque agora chegou as horas das trevas, e eu estou preparado para isso. Está vendo a importância, amados, de nós vigiarmos espiritualmente? Porque quando chegar o dia mau, as horas das trevas, para tentar nos seduzir, para pecarmos contra Deus, Jesus disse: vigiai e orai, para que não caias em tentação. Porque vai chegar, amados, o dia da tentação. Se eu ou você não vigiarmos, as horas das trevas vai vir na minha vida para nos tentar, para pecarmos contra Deus, para nós ficarmos como fracassados diante dos homens e o nome de Deus ser blasfemado. Devemos ter cuidado, amados, com a precipitação. Não sejamos precipitados. Precisamos nos despojar da autoconfiança, do nosso egoísmo, para recebermos o socorro que vem do alto. Joelho no chão, preparado, orando, se possível, jejuando, lendo a palavra de Deus, nos alimentando espiritualmente, para quando chegar as horas das trevas, para nos tentar ou nos seduzir, para fazermos o contrário. A vontade de Deus, dizer: arreda-te, Satanás, como Jesus fez quando foi tentado lá no deserto, porque está escrito. Então, amados, autoconfiança, indolência ou falta de disposição, precipitação, já vimos aqui 3 coisas, ou 3 causas, que pode nos levar a fracassos espirituais. Mas a última causa está lá no capítulo 22, versículos 54 a 60. Veja o que é que diz. Então, prendendo, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe, e quando acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entrementes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: ele também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: não conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar
o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Quarta e última causa do fracasso espiritual na vida do discípulo de Jesus: seguir a Jesus de longe. Depois, diz o texto aqui que nós lemos, Cristo foi levado para a casa do sumo sacerdote. E Pedro ficou ali de longe, só para ver o que acontecia. Seguia Jesus apenas de longe. Cadê o Pedro, hein? Que disse: se preciso for, Senhor, eu vou até ser preso e vou morrer por causa de ti. Aí vemos aqui um Pedro. A coragem de Pedro desvaneceu, sua valentia tornou-se em covardia, seu compromisso de ir com Jesus para a prisão e a morte foi quebrado, sua fidelidade incondicional ao Filho de Deus começou a enfraquecer. Mas o interessante é que o texto diz o seguinte: Pedro não queria perder Jesus de vista, mas também não estava disposto mais a assumir o risco da sua ligação com ele. Amados irmãos, e eu fico aqui olhando esse texto, e quando o galo canta, se cumprindo o que Jesus disse a Pedro, o versículo 61 diz: olha, então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. Amados irmãos, como será que foi esse olhar que Jesus teve para Pedro, hein? Eu acho que na consciência de Pedro talvez tivesse: eu não disse a você, Pedro, que ia ser assim? E Pedro se lembrou, da palavra do Senhor, como lhe dissera. Só o olhar de Jesus para Pedro se lembrou das palavras que Jesus Cristo. É como que a consciência de Pedro estava dizendo: olha, bem que o Senhor me falou, eu não sou tudo isso que eu disse que era. Eu sou um fracasso, eu sou um fracassado. Irmãos, ao olharmos para a vida de Pedro, nós estamos diante do espelho. Muitas vezes podemos enxergar nós também. Muitas vezes somos como Pedro, autoconfiantes, não oramos, não vigiamos. Às vezes somos precipitados e às vezes seguimos apenas Jesus de longe. Ainda guardamos muitas vezes um certo temor de Deus, mas ao mesmo tempo anestesiamos a nossa consciência, vivendo muitas vezes em práticas contrárias à vontade de Deus. E ficamos como Pedro, apenas seguindo Jesus de longe. Por que o texto diz aqui, amados irmãos, apenas seguindo de longe? Sabe por quê, amados? Quando nos aproximamos de Jesus mesmo, estamos juntos de Jesus, sabe o que é que vai acontecer? Ele vai nos mostrar cada vez mais quem somos nós e o que ainda existe dentro de nós que precisamos largar para estarmos com uma comunhão íntima com Ele.
Quanto mais nos aproximamos de Jesus Cristo, mais a glória dele vai refletir sobre a minha e a sua vida e mostrar que nós não somos muitas vezes o que pensamos. Nós somos o que somos, disse o apóstolo Paulo, pelo quê? Pela graça de Deus. Tirou a graça de Deus, verme. O que nos diferencia, amados, dos demais que estão no mundo é que somos discípulos e que a graça de Deus habita sobre as nossas vidas. Tirou a graça de Cristo, nós somos semelhantes a todos os homens e devemos confiar tão somente nesta graça, que é o que nos sustenta, que é o que nos mantém de pé. Então, amados, nós vimos aqui 4 causas que nos levam ao fracasso espiritual. Vimos aqui na vida de Pedro: autoconfiança, falta de disposição ou indolência, precipitação e seguir Jesus de longe. E concluo dizendo o seguinte: os fracassos de nossa jornada não podem ser vistos como não há mais esperança. Deus restaura vasos quebrados que humildemente confiam em sua graça, para usá-los de maneira extraordinária, conforme os seus planos soberanos. É só nos lembrarmos do nosso irmão Pedro, que foi grandemente usado por Deus para a expansão da igreja depois de restaurado. O Senhor é especialista em nos dar a esperança real quando tudo desmorona em nossas vidas. Ele é um restaurador fiel de corações contritos e arrependidos. A boa notícia é que Deus não desiste dos seus discípulos. Na próxima mensagem, nós vamos responder a segunda pergunta: o que devemos fazer ao depararmos com os nossos fracassos? O que devemos fazer? Hoje nós vimos a causa do fracasso espiritual que podemos ter em nossas vidas. Foram 4. Autoconfiança, indolência, precipitação e seguir a Jesus de longe. Tenhamos cuidado, amados. Tem vários exemplos na Bíblia que foram negativos, mas que nos deixou o quê? E nos deixa lições positivas para nós não praticarmos ou termos as mesmas atitudes que esses irmãos do passado tiveram. Aí deve o quê? Redobrar cada vez mais o quê? A nossa vigilância, o nosso amor, a nossa dedicação ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos ajude, amados, que Deus nos fortaleça. Tenhamos cuidado com o nosso egoísmo. Muitas vezes a nossa altivez de espírito, que pode estar, se continuarmos com a soberba e altivez de espírito, estamos bem perto de tropeçarmos e cairmos no fracasso espiritual. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Longe de nós toda soberba e toda altivez de espírito. Mas um discípulo de Jesus deve estar quebrantado, orando e vigiando sem parar, meditando na sua lei de dia e de noite, alimentando a sua alma com as palavras que nos leva e nos conduz para a vida eterna. Não sermos precipitados com as nossas palavras, vigiemos a nossa boca, façamos como o salmista lá no Salmo 120, ele diz: Senhor, põe mordaças na minha boca, para que eu deva falar só aquilo que glorifica o teu nome. E venhamos seguir Jesus de perto. Jesus é nosso amigo,
Não fiquemos apenas seguindo Jesus de longe. Assumamos um compromisso com fidelidade, honrando os nossos votos, cumprindo com as nossas palavras. E outra coisa maravilhosa na vida de Pedro é quando nós estudamos a carta de Pedro. Nós vamos ver Pedro ali restaurado, escrevendo aquela carta, primeira e segunda carta, motivando os seus irmãos como deveriam proceder agora como discípulos do Senhor em meio às perseguições. Um Pedro totalmente transformado. O egoísmo de Pedro que tinha antes se transformou em humildade. Lá no capítulo 5 da primeira carta de Pedro diz: humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que o quê? Em tempo oportuno Ele vos exalte. Olha como Pedro mudou. Olha como Pedro aprendeu. E assim somos nós, amados. Nós vamos passar toda a nossa vida aprendendo, e nunca vamos saber tudo acerca de Deus para com as nossas vidas. Por isso que a palavra de Deus diz: prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque nós somos tendenciosos a esquecermos o quê? Aquilo que Deus fala conosco. Por isso que a palavra tem que ser pregada a tempo e fora de tempo, para estar despertando, como disse Pedro, as nossas mentes já esclarecidas. Mas a palavra tem que estar sendo pregada. Para que as nossas mentes esclarecidas estejam sempre voltando àquilo que é bom, agradável e perfeito aos olhos de Deus para com as nossas vidas. Renovar as nossas mentes é a palavra de Deus que renova. Então, amados, esta foi a palavra que eu trouxe nesta noite e daremos continuidade no próxima quarta-feira, se Deus assim permitir. Que Deus abençoe a todos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Irmãos, nós vamos cantar um hino 552. Fortalece a tua igreja, finalizando assim o trabalho do Senhor nesta noite. Queremos agradecer a presença de todos os amados irmãos que se fizeram presentes aqui no templo, e aqueles que não puderam vir, que Deus os abençoe, que Deus os recompense. Aqueles que estão por motivo de enfermidade, impedidos de vir à sua casa, Deus esteja visitando a cada um deles, confortando cada um deles no leito da sua enfermidade. E Deus sabe, porque nós estamos aqui nesta noite, certamente, para glorificarmos o nome de Deus e ouvirmos a voz de Deus, como eu creio que nós ouvimos e aprendemos. Com mesmo um exemplo negativo do nosso irmão Pedro, nós tiramos lições espirituais para as nossas vidas.